Olá, a paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Este programa, que é um órgão oficial da Superintendência de Ensino do Campo de São José dos Pinhais das Assembleias de Deus, campo este pastoreado pelo muito digno presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nós queremos agradecer a você que permite, através dessa programação, entrar no seu lar, e nós esperamos que ela seja de edificação, construção e que ajude você e sua família a melhorar no que tange a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Bondade de Deus. Quero lembrá-los que nós estamos estudando o trimestre, que é o segundo trimestre de 2022, e nós estamos estudando a lição geral, com o tema geral, os valores do reino de Deus. E hoje, para comentar nessa sala, nós temos a presença de alguns companheiros, pastores, teólogos, e vamos saudá-los aqui. A paz do Senhor, professor, amigo, mestre Moisés. A paz do Senhor, pastor, você. Também temos a presença do pastor Fábio, pastor da Assembleia de Deus ali do Jardim Suíça, amante da palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evalcir. E também a presença aqui conosco nessa noite, presbítero irmão Davi Brizotti, que auxilia ali na Assembleia de Deus do Quisizama, professor de escola dominical, também profundo conhecedor da Sagrada Escritura. A paz do Senhor, presbítero Davi. Paz do Senhor, pastor Evalcir, pessoas demais. Glória a Deus. Muito bem. Então, está aqui a mesa formada, os comentaristas, e nós louvamos a Jesus por isso. E como eu disse, hoje nós vamos estudar sobre a bondade de Deus. A nossa lição tem uma temática geral, uma palavra-chave que é bondade. E quando nós olhamos para essa palavra bondade, eu quero convidar você a ficar conosco, a compartilhar essa programação, porque nós queremos aqui hoje, com a graça de Deus, desmistificar muitas coisas. Tem muita gente, tem muitos cristãos, tem muitos irmãos e amigos que estão enganados em relação à palavra de Deus. Então fique conosco nessa programação, acompanhe. Nós vamos agora à leitura dos nossos pontos da lição. Por exemplo, eu quero pedir ao pastor Fábio que ele faça a leitura do texto áureo. Pois não, pastor. Texto áureo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. A verdade prática, presbítero irmão Davi, você pode ler ela para nós? Verdade prática. Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Os objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos na lição. O professor Moisés pode lê-los para nós? Objetivos da lição. Número 1, compreender o significado da bondade de Deus. Número 2, conscientizar de que só existem 2 caminhos. E terceiro e último, advertir contra a mentira dos falsos profetas. E nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos do 7 ao 20. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 20. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você pode observar na leitura, em todas as leituras feitas, e a pergunta que pode estar norteando a sua mente, pode estar aí te incomodando, ou até mesmo você pode ter isso como certeza, é: Deus atende todas as orações? Tudo que eu peço, Deus me dá? Ou Deus concede somente aquilo que é necessário para mim ou para nós? O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele vai dizer: e o meu Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá todas as nossas necessidades. Então eu tenho que começar a entender, e nós vamos trabalhar aqui hoje sobre necessidade e vontade. Então Deus atende a minha real necessidade, ou Deus atende todas as minhas vontades? Então fique conosco, como nós já dissemos, compartilhe essa programação, faça chegar ao maior número de pessoas. O nosso objetivo é que você, além de aprender, use também esse programa como um subsídio para estudar e para preparar a sua aula. E hoje, como eu disse, nós estamos estudando a bondade de Deus em nos atender, que é a lição de número 12. E nós vamos começar com o bloco 1, que é o nosso bloco de perguntas, o nosso primeiro tópico. E no primeiro tópico, ele vai tratar sobre a bondade de Deus. A gente já pincelou um pouco aqui, já deu uma palavra sobre isso, porém agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre a bondade de Deus. E a primeira pergunta, eu quero fazer ela ao pastor Fábio. Pastor Fábio, bondade é qualidade ou caráter do que é bom, não é? É benevolente, é fazer uma boa ação, é uma pessoa que de boa, como eu posso dizer, de boa índole, né? Assim dizendo. Então, falando sobre isso, o que essa palavra significa para nós? Qual é a definição da palavra bondade? O que ela tem a ver conosco, com os cristãos? O que ela tem a ver? Pastor, muito boa a pergunta do senhor, e eu fui atrás desse significado da palavra bondade, e a gente sempre se recorre ao dicionário, né? É lógico que a gente tem uma definição de bondade sendo explicada pelo mundo e pela palavra de Deus, né? E o significado da palavra bondade eu achei muito interessante, porque diz assim: qualidade de quem tem alma nobre, né? É generosa, naturalmente inclinada a fazer o bem. Como o senhor falou, é benevolente, né? Ele é benigno, pessoa de boa qualidade. Então, a gente entende que, lógico, a questão da bondade é algo que precisa fazer parte de nós, cristãos, né? Eu imagino que seja interessante para todos, crentes ou não crentes, cristãos ou não cristãos, né? A gente vê até outras religiões professando ser bondoso, a caridade, né? E eu vi que a questão da bondade, ela não caminha separado do amor, da caridade, né? Precisa caminhar junto. E eu achei tão interessante que a bondade, ela se torna, na verdade, uma virtude, né? E a gente fala assim: não, eu preciso ser bondoso. Então, e a gente ora a Deus: Senhor, me faz ser bondoso, né? Ser boa pessoa. E aí a gente quer algo pronto. Não, Deus vai nos dar a capacidade, ou vai dar a nós a oportunidade de ser bom, de desenvolver essa bondade, né? E eu acho interessante que, além dele nos dar, eu sempre digo, nos dar a semente para que possamos exercer, ele nos ajuda e nos mostra o caminho para sermos bons. E eu achei outra interessante, outra definição que diz assim: a bondade é a essência
né? Ela é a essência da vida celestial. Se a gente olhar no próprio Deus, faz parte da essência do nosso Deus ser bondoso. Não quer dizer que pela sua bondade, por ser bondoso, ele vai passar por cima, né, de certas situações. Não, ele é bondoso, como nós abordamos na lição passada, que foi apresentada aqui, a lição de número 11, mas Deus é justo, não é verdade? Ele trata com bondade, mas não deixando de ser justo, de ser correto, de ser benigno, né? De ser, eu acho que tão interessante para nós, porque assim, eu olho a nível de congregação, né? Pela misericórdia de Deus, nós estamos ali pastoreando uma igreja e a gente fala assim, eu preciso ser bondoso. É tão difícil para nós olhar uma pessoa, uma situação, eu acho impossível um cristão ele não se doer, né, por situações que a gente passa. A gente atende várias pessoas, não somente dentro do nosso hall de membros, mas fora. Nós temos os nossos mutirões sociais, né, onde nós desenvolvemos um trabalho de evangelismo muito interessante. E a bondade é algo que nos move a fazer a caridade, a prestar essa assistência, né? Eu acho que não tem como um cristão não ser bondoso, que se diz cristão. Então a palavra cristão diz que nós somos parecidos com Cristo, ou pequenos cristos, né? Uhum. E a gente vê no próprio Senhor Jesus a bondade em pessoa. O Senhor é bondoso. E ele trata de bondade. Eu até citei aqui, né? Queria citar Salmos 25:8, onde diz assim, bom e justo, é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Você vê que caminha, né, a bondade com a justiça. Bom e justo é o Senhor. Em Salmo 100, verso 5, também diz, pois o Senhor é bom, né? E o seu amor leal e eterno. Olha, está sempre caminhando junto. Bondade, caridade, justiça, amor. A gente fala muito sobre o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito tem o quê? Bondade, longanimidade. Então isso é algo que nos move, né? Eu acho interessante. Muito bem, você disse que essa bondade ela é originada em Deus, né? E eu pergunto também a você, o homem, ele tem esse atributo? Ou esse atributo é somente de Deus? Pastor, eu olho da seguinte maneira. Eu acho que o homem ele não tem o atributo da bondade. Deus tem o atributo da bondade. Mas o Senhor, a Bíblia diz que a natureza do homem ela é caída. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a gente começa, essas pequenas sementes elas são brotadas dentro de nós. Germinadas dentro de nós. E a gente começa a entender. Primeiro a gente tem que entender o que é ser bom, o que é ser justo, o que é ser caridoso. Pode não ser um atributo que nasça com a gente, mas ao momento que a gente vem para Jesus, o Senhor coloca a semente em nós e nós começamos a aprender a ser bom, a ser caridoso. Eu imagino dessa forma, né? Ok. Eu quero perguntar também ao professor Moisés. Professor Moisés, o segundo ponto da nossa lição vai tratar, vai dizer que o homem, ao pecar, ele tornou desprovido da justiça original, né, daquele estado perfeito. Aí a pergunta, que foi até citada no programa passado pelo pastor Fábio, né, de Martim Lutero, que tinha Deus como um Deus irado, um Deus muito bravo, né, que queria bater, né, que vingativo, né? Deus é bom ou ele é mau? E em aspecto da bondade que trabalha em nós, o que a Bíblia fala sobre a bondade de Deus? Pastor Evalci, bem que são 3 perguntas em uma, né? Muito bem. Nós bem sabemos que a Bíblia nos diz, e por experiência própria, que Deus é bom a todo tempo. Não é verdade? E o próprio Jesus, falando acerca do Pai, ele diz que Deus é bom e nós é que somos maus. E se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso bondoso e eterno Deus, que a sua bondade é infinita, inefável e também eterna. Mas o que me chama bem a atenção, pastor Evalci, é que existem certas pessoas que desacreditam da bondade de Deus só por conta da existência do mal
e do sofrimento. Mas eu gostaria de dizer que a existência do mal e o sofrimento no mundo, isso aí não está na conta de Deus. Não está na conta de Deus. E posso até trazer como ilustração o seguinte, não é? Se a pessoa tem um aparelho, smartphone, e por descuido deixa cair um recipiente de água, ao tirar o aparelho, enxugar com bastante cuidado, e o aparelho não voltar a funcionar, a culpa é do fabricante ou do descuidado, ou do descuido da pessoa em deixar o aparelho cair dentro da água? Deus não tem culpa de o mal e de o sofrimento existir no mundo, pois a Bíblia diz em Eclesiastes, pastor, capítulo de número 7, o versículo 29, diz a palavra de Deus o seguinte, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou o caos, as invenções, buscou o pecado, a desobediência. E em consequência disso, era o mal, veio o sofrimento e todas as mazelas hoje que existem e que é uma realidade na vida do homem. E a gente também observa que Deus, ele é tão grande e tão magioso em bondade que mesmo o homem sendo mau, pecador, esta maldade do homem, nem tampouco os seus pecados vão alterar ou diminuir a bondade de Deus. O próprio Jesus falou que Deus, ele dá a chuva e o sol tanto aos bons como aos maus, tanto aos justos como também aos injustos. E a maior expressão eu posso citar como referência bíblica, expressando esta bondade de Deus, é o que o apóstolo Paulo escreve, a carta aos Romanos, no capítulo de número 5, versículos 7 e 8, que diz: pode ser que por alguém bom, outra pessoa ouse morrer por ela, mas Deus prova o seu amor, a sua bondade, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior expressão da bondade de Deus ao ser humano, ao mundo. Muito bem, tudo certo. Presbítero Davi, o ponto 3 nosso, ele vai trabalhar, né, dentro dessa ideia da bondade de Deus, né, que a gente está trabalhando, a gente está discutindo aqui, debatendo, ele separa o amor da justiça. Ele também, lá vai dizer teologicamente, falando, como é definida a bondade de Deus, né? E daí ele separa, né, o amor da justiça. A Escritura, a bondade é definida como qualidade daquilo que é bom. O que você tem a nos dizer sobre isso? Nós temos que entender que os cristãos do primeiro século, eles tinham a Vulgata, né? Que é a tradução dos 70 do aramaico, e alguns trechos em aramaico e alguns do hebraico para o grego. Então eles tinham a palavra bondade, também que a questão, a tradução também do latim, nós temos que entender, os irmãos colocaram muito bem a questão, mas eu queria trazer um termo um pouco mais profundo, né? Que a palavra bondade, falando sobre teologicamente, ela tem a ideia de dar alguma coisa como bônus. Então, tanto que a palavra bondade vem de dar algo bom. E a palavra grega é tati, então é aliada ao latim e o grego, né? Que é a ideia de estado de algo ou alguém
de dar algo bom, mas com qualidade. Então Deus, ele sempre dá o seu melhor. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que para mim é o versículo mais forte, que tem mais profundidade, falando sobre a bondade de Deus, né? E eu estava meditando sobre um comentário de Adam Clarke sobre o versículo de João 3,16. Interessante que ele coloca como um amor que induziu Deus a dar o seu único filho. Interessante que, primeiramente, abrir um parênteses aqui, que o filho de Deus é Jesus. Muitos falam, nós somos filhos. Nós somos filhos, sim, mas por adoção. Verdade. Somos filhos por adoção, né? Nós somos herdeiros das coisas de Deus por coparticipação com Cristo. Então, o verdadeiro filho é Jesus. Ele deu seu único filho para morrer pelo mundo. Não pode ser descrito assim. Jesus não se colocou. Eu quero morrer. Foi a opção do Pai. Então não foi assim. E o Senhor Jesus, ele se colocou à disposição pela vontade do Pai, não que ele por si mesmo, certo? Ele se doou por si mesmo. Mas essa entrega, primeiramente, foi do Pai. Ele colocou, interessante, eu acho muito lindo aqui isso, ele fala assim, ele colocou uma eternidade de significados, isso é muito profundo. É profundo. Nessa partícula de tal maneira. Portanto, deixou um assunto para eterna contemplação. Mais que o tempo passe, mais que tudo passe, o homem ainda vai contemplar, vai admirar, vai agradecer essa entrega do Pai e de Jesus pela nossa salvação. Então, a bondade de Deus, foi muito bem colocado pelo professor Moisés, pelo pastor Fábio, ela é intrínseca a Deus, não tem como tirar isso dele, é um atributo. Eu sempre falo que Deus ele não tem um estado de bondade, que estado é algo que é momentâneo, mas Deus é bondade, Deus é amor, ele emana amor, estão me entendendo? A essência dele é amor. Exatamente, a essência dele é amor. E sobre a pergunta se o amor de Deus ele termina quando entra a sua justiça, interessante, o pastor Fábio colocou isso muito bem na aula passada, né? Não é que ela cessa, foi isso que o senhor me falou, né? Não que ela cessa, mas que ela pausa, como se fosse uma pausa. Pausa para outra entrar. Exatamente, pausa para que a justiça de Deus entre. Interessante que Hebreus 12, 6 e 8 fala porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7, se suportais a correção, Deus vos terá como filhos, porque que o filho há a quem o pai não corrija, mas é uma condição. Mas se estáis sem disciplina, isso o escritor Hebreus está comentando, se está sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, não sois... Aí então sois o quê? Filhos bastardos, e não filhos. Então, nós temos que entender que a bondade de Deus, ela tem o seu limite. Ela é longânima. Deus tem um período para que depois a sua correção entre. E nós, como os filhos disciplinados, temos que aceitar essa correção, né? E para encerrar a minha participação nesse bloco, a bondade de Deus caminha junto com a sua retidão? Sim, a bondade caminha lado a lado com a sua retidão. Não tem como tirar a bondade de Deus sem retidão. São os atributos de Deus. Eles estão ligados mutuamente. Não tem como separar isso. Então, ela está ligado. Apesar de sermos seres imperfeitos e falhos, melhor dizendo, e por que não dizer iníquos? Significa que... O que é iníquo? Aquele que se opõe ao que é reto. Correto, justo. E muitas das vezes nós nos colocamos como iníquos. Sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Isso é pecado. Entretanto, ele continua sendo bom, conforme nós lemos em Mateus 7 e 11. Ele nunca vai deixar de ser bom, ele nunca vai deixar de ser reto, ele nunca vai deixar de nos perdoar. Porque João 3,16
ele é a máxima de Deus na sua bondade. Que bom, que bênção, né? Assim, é maravilhoso ouvir isso e nós encerramos essa primeira rodada de perguntas do bloco 1, né? A bondade de Deus. Nós vamos a um breve comercial e após nós retornaremos falando sobre os dois caminhos a se escolher. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Muito bem, retornamos então com o segundo bloco de perguntas relacionado à lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical. E estamos tratando nessa lição sobre a bondade de Deus em nos atender. E no primeiro bloco nós tratamos especificamente sobre a bondade de Deus. E agora nesse segundo nós vamos tratar sobre os dois caminhos a escolher. E quando a gente pensa em dois caminhos, é interessante olhar que a gente já remete logo ao livre-arbítrio, né? Eu tenho o direito da escolha. Eu escolho o que fazer, eu decido, né? Havia até um programa no passado, na emissora de TV, que tinha por título Você Decide, né? E nós decidíamos o final, e eu ficava às vezes até triste, porque às vezes não era o final que eu tinha escolhido, né? E assim, sempre era interessante aquilo porque era a nossa escolha de decisão, né? O que nós temos que entender é que aquilo que nós escolhermos semear ou escolhermos como caminho, isso vai nortear a nossa vida. Eu vou colher. Então, eu começo perguntando ao professor Moisés, nesse bloco. Professor Moisés, baseado em tudo que está se falando, nesse texto bíblico, né, que fala sobre os dois caminhos, as duas portas, qual a diferença entre porta e caminho? Muito bem, pastor. Uma pergunta bem colocada. Jesus, como sempre, né, usando as figuras de linguagem, desta feita usou uma metáfora. A metáfora das duas portas, uma estreita e outra larga. E também a metáfora de dois caminhos, um estreito e também outro largo. Isso aí ele fez para ilustrar e, ao mesmo tempo, ensinar as verdades do reino de Deus aos súditos do mesmo, né? Então, vejamos. Quando ele fala de porta, tanto estreita como larga, ele fala de escolha, como o senhor acabou de falar. E quando ele fala de caminhos, tanto estreito como largo, ele fala de conduta e de estilo de vida. Interessante é que quando ele ensina essas verdades, e no versículo de número, na nossa lição em classe, no versículo de número 13, ele diz: entrai pela porta estreita. Ele não pede para se entrar na porta larga. O pedido dele é que se entre na porta estreita. Por quê? Porque ele está ensinando aos seus seguidores, aos súditos do reino, a melhor maneira de se alcançar a vida, a bênção de Deus, a salvação e, com certeza, a nossa eternidade com Deus. Então, quando ele fala sobre porta estreita e porta larga, ele está falando de escolha, e de caminho largo e caminho estreito, de conduta e estilo de vida. Então, quando se fala da porta larga,
é a porta que vem com os prazeres da vida, que vem com as oportunidades que o mundo nos oferece, como riquezas, famas, sexo fora do padrão bíblico e inúmeras outras coisas que cada vez mais vai atraindo a humanidade, mas também vai afastando o homem de Deus. E quando ele fala do caminho estreito e do caminho largo, ele fala também, ou seja, quando ele fala do caminho estreito e do caminho largo, ele fala também de estilo de vida. Só que no caminho estreito e a porta estreita é um convite à renúncia, é um convite ao sacrifício, à santidade, à retidão e também, né, a nossa leva da cruz. Porque Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Foi isto que Jesus assim nos ensinou. Então, porta e caminho, porta se refere a escolha e caminho se refere a estilo de vida e a conduta de vida. Muito bem, então nós como servos do reino, servos de Jesus, devemos escolher, conforme a orientação, a tua fala, o caminho estreito e a porta estreita. Pastor Fábio, Mateus 7,7, é interessante nós olharmos e está aí na nossa leitura bíblica, né? Pedi e dar-se-vos-á, bater e buscar encontrareis, e bater e abrir-se-vos-á. Diante dessa pergunta, dessa colocação bíblica, melhor dizendo, como nós podemos entender o que Jesus estava querendo nos dizer ali? Pastor, eu acho interessante essa palavra do Senhor, porque eu estava pensando hoje, durante o dia, o que a gente mais gosta de fazer é pedir ao Senhor, né? E a gente pede, né? Quando a Bíblia nos orienta que mais importante do que pedir é agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, né? E quando nós nos colocamos nessa posição de pedir, né? E até separei aqui a palavra pedir, buscai e batei, eu acho interessante porque às vezes nós não sabemos com certeza aquilo que realmente, ou na maioria das vezes, nós pedimos aquilo que queremos, não aquilo que precisamos. Mas a Bíblia fala que Deus sabe realmente o que nós precisamos. E muitas das vezes os nossos pedidos não são aceitos, não porque Deus não é bom. A lição vai falar de um Deus, né? A bondade de Deus em nos atender. Mas Deus não nos atende em tudo que a gente quer. Ele atende naquilo que realmente nós precisamos para ter uma vida cristã. Eu gosto de dizer muito essa frase lá na congregação, e é difícil a gente não trazer experiências nossas da congregação, com os irmãos, porque isso nos faz evoluir e crescer, né? E eu sempre digo assim, se Deus, Ele nos atendesse em tudo que a gente pede, Ele não seria o nosso Senhor, Ele seria o nosso servo. É verdade. Ele seria o nosso servo. Deus não vai nos atender. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é de morte. E às vezes o não de Deus aqui, o não vem não. Vem, espera. Tem silêncio? Tem muito silêncio. E até no silêncio, Deus fala com a gente. A gente pede, né? Eu até anotei assim, o ato de pedir, trata-se de um teste de fé, paciência. Aí Deus, a gente vai para o joelho, a gente já quer, o ser humano não, a gente já quer ser atendido de imediato, não quer esperar. Né? E eu sempre digo que muitas das bênçãos que Deus ainda vai nos dar, eu não gosto muito daquele dizer assim, que o melhor de Deus está por vir. Eu sempre digo que o melhor de Deus já veio, se chama Jesus Cristo, uma opinião minha. Ele é o melhor de Deus para nós. Mas tem as bênçãos de Deus que vão vir para nós, para nossa família, para nossa casa, né? E Deus, Ele sabe o que a gente precisa, mas a gente não tem a paciência. Eu acho que até nessa lição, vale a gente trazer a palavra aqui, na bondade de Deus e nos atender, precisamos ter paciência. Eu não tenho como não ir lá para Gálatas,
falar sobre o fruto do Espírito, né? E os pontos, paciência, longanimidade. A gente precisa entender, senão a gente parece aqueles filhos assim que mimados, e Deus não quer filhos mimados. O Senhor até disse, não vou chamar mais vocês de servos, porque o servo não sabe, né, direito o que fazer. O Senhor, eu vou chamar vocês de amigo. Mas o Senhor nos chama de amigo. Que Deus que nos chama de amigo. Que Deus, na história da humanidade aí, nesses anos que a gente que tem o nosso planeta, a Terra aí, que o próprio Deus se doou pelos seus. Não, eu desci, né? O Senhor desceu, morreu por nós, foi nos comprado. Então a gente pede, é um teste de paciência, né? Precisamos esperar. Eu coloquei aqui, ele prova a nossa fé, a nossa paciência, a real necessidade do que pedimos, embora o Senhor fala que muitas das vezes nós não sabemos o que pedir como convém. Eu sempre até falo com meu filho mais novo, o Brian, eu digo assim, Brian, na oração, pede para Deus, Senhor, me ensina a pedir. Às vezes eu estou pedindo, quantas vezes, pastor, eu já pedi coisas assim, o Senhor, eu quero isso, eu sou específico, né? Deus não quer enrolação, nem na oração, Deus quer que você seja específico. Eu vi um dizer durante o dia, que dizia assim, é melhor um coração sem palavras do que palavras sem o coração. Deus conhece o nosso coração. Então eu falo, seja específico para Deus, mas fale, Senhor, que isso seja bênção para mim. Às vezes vou trazer um exemplo, eu quero aquele carro, mas aquele carro Deus não vai te dar, porque ele vai te dar problema lá na frente. Né? A gente só pensa em pedir bênçãos materiais. O nosso foco é sempre bênçãos materiais. Aí Deus deve olhar para nós e dizer assim, mas meu Deus, ele só pede, né? Pede graça, misericórdia. A gente não pede. Na maioria das vezes nós não pedimos graça, misericórdia, paciência, né? Calma para lidar dentro, né? E eu acho que muitas das vezes o nosso foco de oração deveria ser mudado, né? Mas Deus nos dá o direito de pedir, sim. A gente pode buscar, sim. A gente pode bater, sim. Ele fala. Mas eu acho que tudo isso tem que estar dentro da vontade de Deus. Se temos real necessidade do que pedimos, se Deus nos abre as portas do céu, com certeza Ele abre, né? Então é importante a gente observar isso, porque a gente tem uma vida abençoada e não fique frustrado achando que Deus não nos atende. Atende no que realmente precisamos. Então ele trabalha naquela esfera que nós aprendemos isso em escola dominical, né? Ele tem 3 respostas, né? Assim, não e espere um pouco. Então, dentro desse âmbito da vontade de Deus, da bondade de Deus, vale a pena, às vezes, nós termos um pouco de paciência e cautela e esperar que a resposta virá, né? Virá. Deus sempre vai dar o melhor para nós. Deus é um Deus bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom para nós. Sempre o que vem dele para nós é bênção. Por mais que a gente, às vezes, não esteja vendo. É bênção de Deus para nós. Mesmo que não estejamos enxergando, né? Muito bem. Na primeira pergunta desse bloco, nós falamos sobre a diferença entre porta e caminho. E eu quero agora, presbítero Davi, te perguntar sobre essa tratativa de porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo, baseado lá no que Jeremias vai dizer, no 21:8, né, de Jeremias, né, que o Senhor diz que Ele não põe diante de nós um caminho de vida e da morte. Então, como fazer essa escolha? Como tratar? Como decidir? Como fazer a escolha certa? Nós entendemos Jeremias, nós temos que ir para o texto, né? Ali já estava sendo cercada pelo exército de Nabucodonosor. E Deus já tinha falado, através de Jeremias, que ia ser tomada. E tinha alguns dentro da corte de Zedequias que diziam, não, vamos relutar, vamos tentar, de todas as formas, resistir à invasão babilônica. E Deus falou, não, vai lá Jeremias e fala para ele, em grosso modo, é o seguinte, você fala para eles que eu estou dizendo para eles escolherem a vida, e a vida é a entrega. Essa é a minha vontade, esse é o meu conselho. Então, como o senhor te colocou, o que eles aprenderam com isso, né? Alguns que se entregaram não morreram. Mas quando Nabucodonosor invadiu e levou cativo o rei Zedequias, e levou toda a sua corte, foi uma tragédia incrível. Muitos morreram. E Zedequias ficou cego, viu seus filhos sendo mortos. Interessante que a última imagem, né, que Zedequias
que tem que ele tinha era a imagem dos seus filhos sendo assassinados, né? Logo em seguida ele ficou cego. Questões de caminho de escolha, né? Infelizmente a escolha de Zedequias foi drástica para ele, sua família e para todo o povo de Judá. Eu sempre falo que o caminho aparentemente mais leve, ele não significa a opção mais correta. Foi muito bem colocado pelo pastor Fábio sobre essa questão de escolha, né? Também pelo professor Moisés. As escolhas são decisões difíceis de tomar. E nós, como seres humanos, nós temos a propensão de escolher as mais fáceis. Então, vamos dizer assim, um favoritismo pelas mais fáceis, né? Só que, como bem coloca o comentarista, a opção mais fácil, dá a entender o caminho mais largo, a porta mais larga, ela tem a ideia de que tudo é permitido. Tudo você pode fazer. É proibir. Hã? É proibir. Muito bem colocado. Proibir. Não. Jesus ensinou já lá em Lucas 13, 24, que ele exorta aos seus ouvintes ali a porfiar, a se esforçar, a se esmerecer. Interessante, a palavra porfiar e esmerecer tem essa ideia, né? A etimologia diz que é algo que tem que ter esforço. E quando nós nos esmerecemos a fazer a vontade de Deus, é como se pegasse o esmerilho, né, e ficasse afiando. É um sacrifício. Então ele coloca esses verbos no imperativo afirmativo, como se estivesse dando uma ordem. Porfie, se esmere, faça. Então a palavra de Deus, ela tem muito essa questão do verbo do imperativo, como lá em Marcos 16, 15, né? Ide. Paulo falando a Timóteo na primeira carta, persista em ler. Então, o que Jesus queria dizer com isso é que, olha, me observem, esteja atento a mim, eu estou lhe exortando, faça isso, vai, porfie. Jesus também orientou seus ouvintes, como eu já disse aqui, né, a porfiar, fique na retidão, porque quando vocês têm essa opção de escolha, vocês estão fazendo dentro da escolha da vontade de Deus, é claro, vão arrecadar para si benefícios. E quando nós tomamos decisões precipitadas e erradas, são trágicas, como nós vemos como Zedequias. Interessante que lá no livro de Gênesis, quando os pastores de Abraão e de Ló contenderam com a questão de pastos e de poços d'água, olha a sabedoria disso de Abraão. Deu a ele, ao seu sobrinho, a decisão. Escolha. E devia ser ao contrário, pela questão patriarcal. Ló devia dar essa opção a Abraão, por ser o mais velho. Mas ele foi precipitado. Ele vindo as campinas verdejantes de Sodoma. O pecado, ele é verde, né? Ele é atrativo, ele é bonito. Ele foi direto para Sodoma e lá foi a destruição dele. Enquanto que os caminhos de Deus para Abraão eram os desertos de Parã, então. E Deus prosperou Abraão, como nós sabemos muito bem, né? E por fim, como eu já disse aqui, Deuteronômio 28, 29, Moisés ocupa 3 capítulos de Deuteronômio explicando sobre as bênçãos e maldições. São as suas escolhas, né? Quais os caminhos? Olha, Deus coloca diante de vós agora o correto, vida ou morte. E Moisés diz, olha, eu oriento vocês a escolher a vida. Então, para me encerrar, que nós possamos ter as escolhas paudadas, como bem disse o pastor Fábio, na vontade de Deus. Não tomamos decisões precipitadas, né? Que, como ele bem falou, existem caminhos que aos olhos do homem parecem vida, mas o seu fim é a morte. Muito bem. Então, nesse segundo bloco, nós tratamos sobre essa temática tão importante dos 2 caminhos, né, das 2 portas. Nós vamos a um breve comercial. Em sequência, nós vamos tratar sobre o terceiro bloco, que é a mentira dos falsos profetas. Continue conosco, já já nós voltamos. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação,
levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Muito bem, nós estamos retornando com o programa Escola Bíblica Dominical. Esperamos que você esteja gostando, compartilhando e esse programa esteja sendo bênção aí no seu lar. Nós falamos no bloco anterior sobre os dois caminhos, né? Falamos sobre as duas portas e nesse terceiro e último bloco nós vamos tratar sobre a mentira dos falsos profetas. E é muito interessante tratar sobre esse assunto. E para isso eu quero começar aqui com o nosso querido presbítero, irmão Davi Brizotti, né? Quando a gente vai para a mentira dos falsos profetas, a gente vai observar Jesus fazendo uma tratativa sobre a aparência, né? Começa tratando sobre a aparência. E ele faz uma grande advertência. E também nos alerta a sermos vigilantes. Irmão Davi, quais os cuidados que nós devemos tomar? Acho que a resposta é tratar da própria pergunta, né? Sermos vigilantes. Estar atento, observando. A questão de ser vigilante, observando. Mas na questão dos falsos profetas, nós temos que olhar para o fruto. O fruto é o resultado final. O resultado final de uma planta, de uma árvore. Então nós temos que atentar para isso, certo? Interessante que, para não sermos presas fáceis dos falsos profetas, que eu vou colocar como lobos devoradores, né? Não podemos ser negligentes no tocante à palavra do Senhor. Infelizmente, muitos crentes estão negligenciando a palavra do Senhor. Não meditam, não leem, não se informam. Então fica à mercê, presa fácil. E nós vemos isso no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, em que o povo estava negligenciando a palavra do Senhor. Os mandamentos do Senhor, naquele tempo era a lei, né? Não havia os evangelhos, então estamos falando sobre a lei, né? Eles negligenciavam a lei e por causa disso o resultado foi a sua destruição. Mas Deus levanta Oséias para que eles pudessem ser alertados. Interessante que Isaías também, no capítulo 5, versículo 13, Isaías disse, olha, por vocês negligenciarem os mandamentos do Senhor, vocês serão cativos, serão presos. Então essa questão de escolha. Nós, muitas das vezes, escolhemos não atentarmos para a palavra, não meditarmos na palavra. Muitos negligenciam o culto de ensino, negligenciam a escola bíblica dominical, porque o programa é sobre a escola bíblica dominical, o foco é esse. Vários fatores, mas não atentam para isso. Aí acabam sendo presas fáceis. E para encerrar a minha participação nesse programa, quero falar sobre Mateus 26, 41. Se os irmãos quiserem ler comigo, Mateus 26, 41. As palavras do Mestre Jesus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não os entreis em tentação. Só até aí. Vigiai e orai. Ele manda vigiar primeiro. Muitos oram demais, mas não vigiam. Não tem essa sensibilidade de observar as coisas. Então o Senhor Jesus, ele nos orienta a vigiar. É um mandamento. E também está no verbo imperativo, vigiar, né? É uma exortação, ele atenta para isso. Então é a forma de nós não sermos prisioneiros, destruídos por
pelos inimigos, pelos lobos devoradores. Então, é isso aí. Muito bem. Então, a recomendação é vigiai e orai, né? Porque está aí, esses lobos estão em nosso meio, né? Nós temos que tomar cuidado. Professor Moisés, tratando dessa questão da mentira, dos falsos profetas, observando tudo isso, lobo vestido de ovelha, né? Dá uma ideia, tem até umas charges que eles fazem de um lobo com aquela roupinha, mas na verdade a essência que está por dentro ali é de lobo, né? Não é de ovelha, né? Qual é o cuidado que devemos tomar para nos blindar desses falsos profetas, dos seus ataques, né? E uma pergunta também que cabe aqui, é fácil identificarmos eles? Muito bem, uma boa pergunta. Pastor, assim, bem sabemos, né, que os santos profetas de Deus, no registro do Velho Testamento, também foram alvo dos ataques desses falsos pseudos profetas, que eu posso até citar aqui alguns, como, por exemplo, Elias, que foi alvo dos profetas de Assé e também dos profetas de Baal. Tal como também posso citar aqui Micaías, que enfrentou os falsos profetas que comiam na mesa do rei. Também posso citar aqui o profeta que já foi citado, o profeta Jeremias, não é? Que teve um dos falsos e pseudos profetas que contra-atacou a mensagem de Deus na boca de Jeremias, que foi o profeta Ananias, falso profeta que Deus assim o destruiu porque estava falsificando a palavra que Deus, por intermédio de Jeremias, tinha anunciado. E para não fugir também da risca, não é? O próprio Jesus foi alvo desses ataques. E com experiência própria, ele ensina aos súditos do reino como se precaver desses ataques. E a gente pode citar aqui que ele no registro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus ensina que a primeira iniciativa nossa é cautela. Cautelai-vos para que ninguém vos engane. Segundo, discernimento. Jesus disse, eles vêm vestidos de ovelhas, mas são, no interior, lobos devoradores. E em terceiro e último lugar, a gente pode citar aqui uma referência do apóstolo João, que diz no capítulo 4 e o versículo 1 da sua primeira epístola, julgai, provai e examinai se os espíritos vêm de Deus. Então, é isto que Jesus nos ensinou e também os santos apóstolos do Senhor. Nós vamos vencer, então, usando a palavra, né? Fazendo uso da palavra. Muito bem. Pastor Fábio, fazendo uma análise criteriosa, né, de tudo isso, analisando todo o contexto que estudamos até aqui, né? A bondade de Deus, as suas advertências, o cuidado sobre nós, né? Esse Deus do seu zelo, né? Cuidadoso, tantos atributos, né, que a gente cita, é tão bom isso, mas podemos confiar realmente nesse agir de Deus? Como podemos entender isso? Pastor, eu acho tão interessante que essa lição que nós estamos falando, né, sobre esse assunto tão importante que às vezes muitos não dão valor, que é a bondade de Deus, né? Como foi falado, Deus é bom o tempo todo, né? E a gente específico sobre falar, ele nos atender. Deus, eu até fiz a menção de anotar aqui, para a gente não esquecer nenhum ponto, eu coloquei ali, nós temos um Deus que ele é zeloso, um Deus que ele é cuidadoso, um Deus que nos guarda e um Deus que ele é fiel. E aí, quando eu falo da fidelidade de Deus, não é só para conosco que somos justos, até com os injustos, a Bíblia diz que Deus é fiel, né? E essa fidelidade, como foi falado na lição anterior, de Deus, por ele ser fiel e justo, ele não é um Deus severo, né? Mas é um Deus que precisa agir com justiça.
né? Eu vejo Deus cuidando de nós, todos nós, nos mínimos detalhes. Eu fiz a menção aqui e até queria que pudessem abrir, está em Isaías 64, capítulo 64, versículo 4, aonde, né, Isaías capítulo 64, versículo 4, os que estão nos acompanhando também podem abrir a sua Bíblia, diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Podemos confiar no Senhor, podemos depositar literalmente. É tão interessante porque o Jesus falou assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Ele não mente acerca dessa escolha que é pessoal, é nossa. Mas ele promete estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O problema é que às vezes a gente só olha para o presente. A gente se esquece que depois dessa vida que há uma eternidade sem Deus ou com Deus. A escolha é nossa. Vamos confiar num Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso? Sim. O problema é que nós sempre se atentamos para o presente. E vamos colocar aqui a pessoa hoje mais velha na face da terra, que tem aí 120 anos. O que é isso perto daquela eternidade que a pessoa pode viver sem Deus? Podemos confiar plenamente. Podemos fechar os nossos olhos e tão somente confiar nele. Temos ao nosso lado um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus plenamente fiel. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3:3 diz: mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E o último texto que eu quero ler antes de terminar aqui, está assim, ó: confia no Senhor com todo o teu coração. Ó, entrega total, né? Não te apoie no teu próprio entendimento. Todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Então, podemos confiar sim. Essa lição vem para mostrar o que Deus já está falando na sua palavra há muito, muito tempo. Confiamos plenamente no Senhor. Muito bem, essa confiança ela tem que brotar de dentro para fora, né? Isso é muito bom. A você que nos assistiu, nós estudamos hoje nesses textos, podemos pensar aqui sobre a bondade de Deus, pensamos também sobre os caminhos, as portas, né, estreito e largo, e também falamos nesse último bloco agora que encerramos sobre a questão da mentira dos falsos profetas. Eu quero neste momento externar a minha palavra de gratidão por tê-los aqui hoje nessa sala para comentar, né? Professor Moisés, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Fábio, Deus te abençoe também. Presbítero Davi, é sempre um prazer tê-lo aqui. E principalmente a você que esteve conosco assistindo essa programação. O nosso desejo é que essa programação seja de edificação para a sua vida e para a sua família. Quero também te convidar. Hoje nós estudamos sobre a bondade de Deus, a lição de número 12, mas na próxima semana nós vamos estar novamente aqui estudando sobre a lição de número 13, que é a verdadeira identidade do cristão. É um tema melhor do que o outro e sempre com esses comentaristas abençoados aqui, né, que se gastam em cima da palavra de Deus para trazer sempre o melhor para você. Eu quero convidar nesse momento o professor Moisés para dirigir a Deus uma palavra de oração, agradecendo pelo programa e também por aqueles que estiveram conosco. Amém. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos por este momento em que passamos na tua presença, ensinando e compartilhando acerca da tua palavra, Pai. Pai, te pedimos uma bênção especial para cada um dos participantes, professores, pastores desta equipe, e que essa bênção se estenda a todos os alunos de Escola Bíblica Dominical e a todos que nos assistem e nos assistiram esta programação. Pai, tudo isto nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe por estar conosco e como sempre nós encerramos, eu digo,
Continue com a TV Mão Amiga, 24 horas no ar, sempre com uma programação proposital em abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.